Você já sentiu que existe algo além da cortina da realidade que você conhece? Algo que sussurra nas horas mais silenciosas da madrugada, quando o mundo dorme, mas sua alma permanece desperta, inquieta, buscando? Às 3 horas da manhã de hoje, enquanto a maioria das pessoas dormia em suas camas, perdidas em sonhos que não conseguirão lembrar, algo extraordinário atravessou o véu que separa o visível do invisível. E se eu te dissesse que Padre Pio, aquele homem marcado pelos estigmas, aquele que carregava nas mãos as feridas do Cristo e nos olhos a profundidade de quem já visitou territórios que a maioria de nós só conhecerá quando nosso último suspiro for exalado, revelou o caminho que cada alma percorre após deixar o corpo? Você tem coragem de olhar para dentro do abismo, sabendo que o abismo também olha de volta para você? Porque o que está prestes a ser revelado não é apenas uma história sobre a morte, mas um mapa da própria estrutura invisível da existência. Um roteiro que está gravado no mais profundo do seu inconsciente desde antes de você nascer, esperando apenas o momento certo para emergir à consciência. A morte sempre foi o grande mistério que assombra a humanidade desde que o primeiro ser humano tomou consciência de sua própria mortalidade. Naquele momento primordial, quando nossos ancestrais olharam para o corpo inerte de um dos seus e perceberam que algo fundamental havia partido, algo além da carne e dos ossos, nasceu também a primeira grande pergunta que atravessaria todos os tempos, todas as culturas, todas as religiões e filosofias. Para onde vamos quando partimos? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é arquetípica. Ela ressoa nas camadas mais profundas do inconsciente coletivo da humanidade. Carl Jung diria que essa inquietação diante da morte não é um mero medo biológico, mas o encontro com o arquétipo da transformação, com aquele aspecto da psique que sabe, mesmo quando a mente consciente resiste, que a morte não é um fim, mas uma passagem, uma metamorfose necessária na jornada da alma. Padre Pio sabia disso. Ele não apenas acreditava, ele experimentava diariamente a realidade dos mundos invisíveis. Aquele homem humilde, com suas mãos feridas, sangrando constantemente, carregava consigo algo mais profundo do que simples ferimentos físicos. Os estigmas que ele portava eram símbolos vivos, manifestações no plano material de uma realidade espiritual que a maioria de nós só consegue entrever em momentos raros de iluminação ou em estados alterados de consciência. Jung chamaria isso de sincronicidade entre o interior e o exterior, entre a psique e a matéria, uma ponte entre o mundo arquetípico e o mundo fenomenológico. Padre Pio era essa ponte viva, caminhando entre os mundos, vendo o que outros não viam, ouvindo o que outros não ouviam, sentindo em sua própria carne o sofrimento e a glória dos mistérios divinos. E hoje, às 3 horas da manhã, aquela hora misteriosa que os místicos chamam de hora divina, hora em que Cristo exalou seu último suspiro na cruz, hora em que o véu entre os mundos se torna mais fino, mais permeável, Padre Pio mostrou novamente o caminho. Não através de palavras escritas em livros antigos, não através de doutrinas repetidas mecanicamente, mas através de uma revelação que tocou aqueles que estavam preparados para recebê-la. Aqueles cujas almas já estavam prontas para compreender o que a mente racional jamais poderia explicar completamente. Porque existem conhecimentos que não podem ser transmitidos através da linguagem comum. Existem verdades que só podem ser experimentadas, vivenciadas, sentidas nas profundezas do ser. Mas o que significa realmente esse caminho da alma após a partida? Você já parou para pensar que talvez a morte não seja aquele evento abrupto e definitivo que imaginamos, mas sim um processo gradual de despertar, de reconhecimento, de reencontro com aspectos de nós mesmos que esquecemos durante a encarnação?
Jung percebia que o inconsciente não conhece a morte, que nas profundezas da psique existe uma certeza inabalável de continuidade, de eternidade. Por isso, sonhamos com pessoas que já partiram como se ainda estivessem vivas. Por isso, sentimos presenças invisíveis. Por isso, em certos momentos, sabemos, sem sombra de dúvida, que nossos entes queridos, que já não estão mais no plano físico, continuam de alguma forma conosco, cuidando, protegendo, guiando. Padre Pio descrevia o momento da morte não como um apagar de luzes, mas como um despertar. Imagine que você passou a vida inteira dormindo, sonhando que era apenas esse corpo limitado, essa personalidade pequena, esses medos e essas ambições mundanas, e de repente você acorda. Não acorda para mais um dia comum, mas acorda para a verdadeira realidade, para a consciência plena de quem você realmente é, de onde veio, para onde vai. Esse despertar inicial, segundo as revelações que atravessaram o véu hoje pela manhã, é acompanhado por uma sensação de expansão indescritível. A alma que deixa o corpo não se sente menor, mais fraca ou diminuída. Pelo contrário, ela se sente finalmente livre das amarras que a mantinham presa, limitada, condicionada. Mas essa liberdade inicial vem acompanhada de algo profundo e necessário, o encontro com a própria sombra. Jung dedicou grande parte de sua obra a explorar esse conceito fundamental da psicologia profunda. A sombra não é simplesmente o lado mau da personalidade, como muitos pensam superficialmente. A sombra é tudo aquilo que não integramos em nossa consciência, tudo aquilo que negamos, reprimimos, rejeitamos em nós mesmos. São os impulsos que consideramos inaceitáveis, os desejos que escondemos até de nós mesmos, as fraquezas que não queremos admitir, mas também as forças e potenciais que negligenciamos por medo ou condicionamento social. Quando a alma parte do corpo, segundo a visão que Padre Pio compartilhou através dos séculos com aqueles que têm ouvidos para ouvir, o primeiro estágio dessa jornada pós-morte é o confronto inevitável com toda essa sombra não integrada. Não é um julgamento externo, não é um Deus cruel apontando o dedo e condenando. É algo muito mais profundo e transformador. É a alma finalmente vendo a si mesma sem os filtros, sem as defesas psicológicas, sem as máscaras que usamos para navegar o mundo social. Imagine estar diante de um espelho que não reflete apenas sua aparência física, mas cada pensamento que você teve, cada intenção por trás de cada ação, cada momento em que escolheu o medo ao invés do amor, a separação ao invés da conexão. Esse encontro não é punição, é purificação, é alquimia. Jung via a alquimia medieval não como uma busca primitiva por transformar chumbo em ouro, literalmente, mas como um mapa simbólico da transformação psíquica, do processo de individuação, da jornada da alma em direção à totalidade. E nesse processo alquímico da alma após a morte, o primeiro estágio é a nigredo, o escurecimento, o confronto com toda a matéria-prima não refinada da psique. É doloroso, sim, é desafiador, mas é absolutamente necessário. Padre Pio via almas nesse estágio durante suas visões. Ele descrevia como elas experimentavam o que os místicos chamam de purgatório, não como um lugar físico com chamas literais, mas como um estado de consciência onde a alma se purifica através do reconhecimento sincero de tudo aquilo que carregou de peso, de não integrado, de não amado em si mesma. É o fogo da verdade consumindo as ilusões, queimando as identificações falsas, derretendo as defesas que já não servem mais para nada, porque ali, sem o corpo, sem a personalidade social, não há mais nada para defender. E aqui está algo que a maioria das pessoas não compreende.
esse processo não é vivido no tempo linear como conhecemos. Minutos, horas, dias, anos perdem seu significado quando a consciência não está mais atrelada ao cérebro físico e suas limitações temporais. Uma alma pode passar o que para ela parece uma eternidade nesse estado de purificação, enquanto no mundo físico apenas segundos se passaram. Ou o contrário. O tempo da alma é o tempo do significado, da intensidade emocional, da profundidade da experiência, não o tempo do relógio. Durante esse processo de confronto com a sombra e purificação, a alma não está sozinha. Padre Pio sempre enfatizava a comunhão dos santos, a presença amorosa daqueles que já completaram sua jornada e agora auxiliam os que estão atravessando. São guias, protetores, facilitadores do processo de despertar. Jung diria que são manifestações dos arquétipos do self, do sábio interior, da totalidade que já existe em potencial dentro de cada alma e agora pode finalmente se manifestar plenamente. Maria, a mãe arquetípica, o feminino sagrado que acolhe e nutre. Os anjos, mensageiros entre os mundos, pontes entre o humano e o divino. Os santos, aqueles que trilharam o caminho antes e agora iluminam o caminho para outros. Mas existe algo mais profundo ainda acontecendo nesse processo. À medida que a alma se purifica, à medida que ela integra sua sombra e se reconcilia com todos os aspectos negados de si mesma, algo extraordinário começa a emergir. Memórias. Não apenas memórias dessa última vida, mas memórias de todas as vidas, de todas as experiências da alma, através de suas múltiplas encarnações. Porque a alma não é algo que nasce quando o corpo nasce e morre quando o corpo morre. A alma é eterna, atemporal, e cada vida no plano físico é como um dia na existência muito maior da alma. Jung tocou nessa verdade quando explorou o conceito de inconsciente coletivo. Ele percebeu que carregamos em nós memórias que não podem ser explicadas pela experiência pessoal dessa vida. Memórias ancestrais, memórias da espécie, memórias que parecem vir de um lugar muito mais profundo e antigo do que nossa história individual. Padre Pio, através de suas experiências místicas, confirmava isso de forma ainda mais direta. A alma carrega consigo o registro completo de sua jornada, através dos tempos. E após a morte, esse registro se abre como um livro que finalmente pode ser lido sem as limitações da consciência encarnada. Imagine o que significa ter acesso súbito a todas as suas vidas anteriores, a todas as lições que você aprendeu, a todos os erros que cometeu, a todos os amores que viveu, a todas as perdas que experimentou. É avassalador e libertador ao mesmo tempo. É nesse momento que a alma compreende verdadeiramente o significado de sua jornada, o propósito por trás de cada experiência, o padrão maior que conecta todas as suas encarnações. Ela vê como cada vida foi uma peça necessária no quebra-cabeça maior de sua evolução, como cada sofrimento teve um propósito, como cada alegria foi um vislumbre da totalidade para a qual está caminhando. E então, após essa expansão tremenda de consciência, após a integração da sombra e o despertar das memórias, a alma entra no que Padre Pio descrevia como o estágio do reconhecimento. Não é mais apenas ver a si mesma, mas reconhecer sua verdadeira natureza. Aqui, Jung e a tradição mística se encontram perfeitamente. A alma reconhece que não é separada do divino, que nunca foi. A separação foi sempre uma ilusão necessária para a experiência da individualidade, mas agora a ilusão pode ser dissolvida. A alma percebe que é uma expressão única e singular do divino, uma nota particular na sinfonia cósmica, uma onda no oceano infinito da consciência. Esse reconhecimento traz consigo uma paz que transcende qualquer compreensão mental.
É a paz que Padre Pio irradiava mesmo em meio ao sofrimento físico constante dos estigmas. É a paz que os místicos de todas as tradições descrevem quando falam sobre a iluminação, o satori, o nirvana, a união com Deus. Mas não é um estado estático, passivo, de dissolução na inconsciência. É exatamente o oposto. É uma consciência plena, vibrante, criativa, em que a alma finalmente pode ser tudo o que sempre foi em potencial. Nesse estágio, a alma também experimenta algo que só pode ser descrito como revisão da vida com olhos divinos. Ela vê novamente cada momento de sua última encarnação, mas agora, não apenas de seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista de todas as pessoas com quem interagiu. Ela sente o que os outros sentiram por causa de suas ações. Ela experimenta a dor que causou e a alegria que proporcionou. Não é punição, é compreensão total, é empatia absoluta. É o desenvolvimento completo daquilo que Jung chamava de função transcendente. A capacidade da psique de manter opostos em tensão criativa e transcendê-los em uma síntese superior. Você consegue imaginar o que seria sentir na sua própria alma a dor de cada pessoa que você magoou? E, ao mesmo tempo, sentir a alegria profunda de cada pessoa que você ajudou, que você amou, que você inspirou? É nesse momento que a alma compreende verdadeiramente o significado da lei do karma, não como um sistema punitivo mecânico, mas como a justiça inerente da consciência, onde cada ação retorna ao seu originador não como castigo externo, mas como experiência interna de compreensão total. Padre Pio sempre dizia que a misericórdia de Deus é infinita, mas que nós mesmos nos julgamos mais severamente do que Deus jamais nos julgaria. E essa verdade se revela plenamente nesse estágio da jornada pós-morte. A alma, vendo claramente todas as oportunidades de amor que desperdiçou, todas as vezes que escolheu o ego ao invés do coração, sente uma dor que não é imposta de fora, mas que surge de dentro do próprio reconhecimento de quanto potencial deixou de ser realizado. Mas mesmo essa dor é curativa, é transformadora, porque vem acompanhada da compreensão de que tudo é aprendizado, de que não existem erros reais, apenas experiências necessárias no caminho de volta para casa. E então, gradualmente, à medida que a alma atravessa todos esses estágios de purificação, integração, reconhecimento e revisão, ela começa a se elevar para dimensões mais sutis, mais luminosas, mais próximas da fonte. Padre Pio descrevia essas dimensões como os diferentes céus, não lugares físicos no espaço, mas estados de consciência progressivamente mais expandidos e refinados. Jung reconheceria isso como os diferentes níveis do inconsciente coletivo, das camadas mais superficiais dos complexos pessoais até as profundezas do self, o arquétipo da totalidade, que é indistinguível do conceito de Deus. Em cada nível, a alma encontra outras almas que ressoam na mesma frequência vibratória, que compartilham do mesmo nível de desenvolvimento espiritual. Não é hierarquia no sentido de superioridade ou inferioridade, mas simples reconhecimento de afinidade, de similaridade de consciência. É como instrumentos musicais que naturalmente harmonizam quando estão afinados na mesma tonalidade. A alma encontra sua família espiritual, aqueles com quem tem laços profundos que transcendem as relações biológicas de qualquer vida específica. E aqui algo maravilhoso acontece. A alma percebe que muitas das pessoas que encontra nesses planos superiores também estiveram com ela em vidas anteriores, desempenhando diferentes papéis no drama cósmico da evolução mútua. Aquele que foi pai em uma vida pode ter sido filho em outra. Aquela que foi esposa pode ter sido irmã. Os laços se revelam muito mais complexos, muito mais ricos, muito mais significativos do que as relações lineares de uma única existência podem capturar.
E todos estão ali trabalhando juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos em direção à luz cada vez maior. Padre Pio tinha uma relação especial com essas almas. Ele podia vê-las, conversar com elas, interceder por elas. Muitas vezes, durante a missa, ele tinha que pausar porque estava cercado por almas pedindo suas orações, sua ajuda para continuar ascendendo. Ele não via isso como um fardo, mas como sua missão sagrada, ser uma ponte entre os mundos, um facilitador da jornada das almas. E esse papel não terminou com sua morte física. Ele continua desempenhando essa função, talvez de forma ainda mais poderosa, agora que ele mesmo está plenamente nos planos espirituais. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, às 3 da manhã. Padre Pio, do lugar onde está, enviou através dos véus uma mensagem, uma revelação, um lembrete para aqueles que estão atentos. O caminho da alma após a morte não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido, preparado, até mesmo antecipado com esperança e alegria. Porque a morte não é o fim da jornada, é apenas a transição para a próxima fase, como uma borboleta emergindo do casulo, como uma semente rompendo a terra para se tornar uma árvore. Mas aqui está a verdade mais profunda que muitos não percebem. Essa jornada que a alma faz após a morte não precisa esperar pela morte física para começar. Jung dizia que o processo de individuação, a jornada da alma em direção à totalidade, começa aqui e agora, enquanto ainda estamos encarnados. Cada vez que confrontamos nossa sombra, ao invés de projetá-la nos outros, cada vez que integramos um aspecto negado de nós mesmos, cada vez que escolhemos consciência ao invés de automatismo, estamos fazendo em vida o trabalho que a alma fará após a morte. Padre Pio demonstrava isso através de sua vida inteira. Os estigmas não eram apenas feridas místicas, eram símbolos vivos de um homem que havia escolhido morrer para o ego, morrer para o pequeno eu, enquanto ainda respirava. Ele havia voluntariamente atravessado a morte psicológica, a morte do falso self, a crucificação do ego para que o self maior pudesse emergir. Por isso ele podia ver através dos véus, por isso ele podia ler almas, por isso milagres aconteciam ao seu redor. Ele já estava vivendo parcialmente nos planos superiores, enquanto ainda caminhava neste mundo. E essa é a verdadeira mensagem que atravessou os véus hoje. Você não precisa esperar a morte física para começar sua jornada espiritual verdadeira. Você pode começar agora, neste momento, nesta respiração. Pode começar o trabalho de confrontar sua sombra, de integrar seus fragmentos, de despertar para memórias mais profundas, de reconhecer sua verdadeira natureza. Pode começar a viver como se já estivesse nos planos superiores, trazendo a luz do self para cada interação, cada decisão, cada momento. Mas isso requer coragem. Requer a coragem de olhar para partes de si mesmo que você tem evitado a vida inteira. Requer a coragem de sentir dores que você tem anestesiado com distrações, vícios, ocupações frenéticas. Requer a coragem de desistir das identificações que definem quem você pensa que é. Seu trabalho, seu status social, suas posses, suas conquistas. Requer a coragem de morrer para tudo isso enquanto ainda está vivo, para que possa nascer para algo infinitamente maior. Jung falava sobre a morte do ego como pré-requisito para o nascimento do self. E em praticamente todas as tradições espirituais do mundo, encontramos essa mesma verdade, expressa em diferentes linguagens. Você deve morrer antes de morrer. Deve passar pela morte psicológica, pela morte da identificação limitada, pela morte das ilusões sobre quem você é. E quando passa por essa morte voluntariamente, conscientemente, enquanto ainda encarnado, então a morte física perde seu terror, porque você já sabe que não é esse corpo, não é essa personalidade, não é essa história limitada. Padre Pio passou por essa morte mística,
Por isso, quando seu corpo finalmente falhou e ele deu seu último suspiro físico em 1968, não foi uma tragédia, foi uma celebração. Foi simplesmente a conclusão natural de uma jornada que ele já havia completado internamente muito antes. Ele já sabia para onde ia, já conhecia o caminho, já havia visitado os lugares espirituais para onde sua alma iria residir. E é isso que ele está tentando nos mostrar através das revelações que continuam chegando para aqueles que estão sintonizados. Que o verdadeiro trabalho espiritual não é sobre acumular conhecimentos teóricos sobre a vida após a morte. Não é sobre memorizar mapas dos planos espirituais. Não é sobre aderir a doutrinas específicas. O verdadeiro trabalho espiritual é sobre transformação real aqui e agora. É sobre se tornar consciente de quem você realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social, traumas não curados, crenças limitantes e identificações falsas. Quando você faz esse trabalho, quando você conscientemente se engaja no processo de individuação, como Jung descrevia, ou no processo de santificação, como o Padre Pio vivia, então sua vida inteira se torna uma preparação consciente para o que vem depois. Não em um sentido mórbido de fixação na morte, mas em um sentido vibrante de viver cada momento com a profundidade e a presença de quem sabe que esta vida é preciosa justamente porque é temporária. Que este corpo é sagrado justamente porque é efêmero. E então a morte, quando finalmente chega, não é uma interrupção brutal de uma vida não vivida, mas a continuação natural de uma jornada que já estava em andamento. A alma que trabalhou em si mesma durante a encarnação encontra o processo pós-morte muito mais suave, muito mais rápido. Ela não fica presa em loops de purificação porque já fez muito desse trabalho enquanto viva. Ela não fica chocada com as revelações sobre si mesma porque já havia se confrontado honestamente com sua sombra. Ela não fica confusa sobre para onde ir porque já desenvolveu a sensibilidade interior que serve como bússola espiritual. Padre Pio ensinava que uma das maiores preparações para a boa morte é viver uma boa vida. E vida boa não significa vida perfeita, sem erros, sem sofrimentos. Significa vida consciente, vida autêntica, vida vivida em alinhamento com os valores mais profundos da alma. Significa uma vida onde você se permite sentir plenamente, amar completamente, errar honestamente e aprender constantemente. Significa uma vida onde você não está apenas existindo no piloto automático, mas realmente presente, realmente engajado, realmente vivo. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Esse caminho da alma que Padre Pio revelou não é exclusivo para católicos ou cristãos. A verdade transcende as fronteiras das religiões organizadas. Jung percebia isso claramente. Os arquétipos são universais. Aparecem em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as tradições espirituais. A linguagem pode mudar, os símbolos podem variar, mas a jornada fundamental da alma é a mesma. Um budista pode falar sobre o bardo, o estado intermediário entre vidas. Um hindu pode falar sobre os diferentes lokas ou planos de existência. Um xamã pode falar sobre a jornada da alma através do mundo dos espíritos. Um cabalista pode falar sobre as esferas da árvore da vida, mas todos estão apontando para a mesma realidade fundamental. A alma continua após a morte do corpo, passa por processos de purificação e integração e eventualmente retorna à fonte de onde veio, agora enriquecida com toda a experiência vivida. O que torna a visão de Padre Pio particularmente poderosa não é sua exclusividade, mas sua universalidade expressa através de símbolos cristãos profundamente arraigados no inconsciente coletivo do Ocidente. Para aqueles criados nessa tradição, esses símbolos ressoam em níveis muito profundos da psique,
mas a verdade que eles carregam é acessível para qualquer pessoa de qualquer tradição que esteja genuinamente buscando compreender o mistério da existência. E essa busca, essa inquietação espiritual que faz você assistir a um vídeo como este às horas da madrugada ou nas pausas do dia, essa fome por algo mais profundo do que a vida superficial oferece, é em si mesma um sinal. É um sinal de que sua alma está chamando você para despertar, para se lembrar, para começar conscientemente a jornada de volta para casa. Não casa no sentido de um lugar físico, mas casa no sentido de um estado de ser, de uma consciência de totalidade, de uma paz que existe por baixo de toda a turbulência da existência condicionada. Padre Pio sempre dizia: reze, espere, não se preocupe. Essa frase simples carrega uma sabedoria profunda. Reze não no sentido de recitar palavras mecanicamente, mas no sentido de cultivar comunicação consciente com as dimensões superiores de seu próprio ser. Espere não no sentido de passividade fatalista, mas no sentido de confiança ativa de que existe uma inteligência maior orquestrando sua jornada. Não se preocupe não no sentido de negar problemas reais, mas no sentido de não se identificar completamente com as turbulências temporárias da existência condicionada. Quando você vive dessa forma, quando você cultiva essa atitude de oração constante, esperança sustentada e confiança fundamental, então você está se alinhando com o fluxo natural da evolução da alma. Você está nadando com a correnteza ao invés de contra ela. E, curiosamente, esse alinhamento não torna sua vida mais fácil, no sentido de livre de desafios, mas torna sua vida mais significativa, mais profunda, mais real. Os desafios continuam vindo, as dores continuam surgindo, as perdas continuam acontecendo, mas você não está mais se identificando apenas com a parte de você que sofre essas experiências. Você começa a identificar-se também com aquela parte mais profunda que testemunha tudo, que observa com compaixão, que compreende que tudo é passageiro, que tudo tem seu propósito no desenrolar maior da jornada da alma. Então, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a experimentar pequenos vislumbres daqueles estados de consciência que a alma experimentará plenamente após a morte. Momentos onde você se sente conectado com tudo, onde as fronteiras entre você e o outro se dissolvem, onde você experimenta uma paz inexplicável em meio ao caos. Momentos onde você sabe, sem necessidade de provas ou argumentos, que existe algo infinitamente maior do que sua pequena história pessoal. Jung chamava esses momentos de experiências luminosas, encontros com o Self, toques do transcendente. Padre Pio os chamava de graças, presentes do Espírito Santo, momentos onde o véu entre os mundos se torna transparente. Mas, independentemente da linguagem usada, esses momentos são importantes, porque são prévias, são amostras grátis da realidade maior que aguarda a alma após deixar o corpo. E quanto mais você cultiva a consciência, quanto mais você se engaja no trabalho interior de autoconhecimento e transformação, mais frequentes esses momentos se tornam. Até que, eventualmente, eles não são mais apenas momentos isolados, mas começam a colorir toda a sua experiência de vida. Você ainda está no mundo, ainda está lidando com as demandas práticas da existência encarnada, mas você não está mais inteiramente do mundo. Parte de você já reside nos planos superiores, já está vivendo a partir daquela consciência expandida. Esse foi o estado em que Padre Pio viveu especialmente nos últimos anos de sua vida. Aqueles que o conheceram descreviam como seus olhos pareciam estar vendo coisas que os outros não podiam ver, como sua presença irradiava uma qualidade atemporal, como estar perto dele era estar perto de algo sagrado, algo que não pertencia inteiramente a este mundo denso de 3 dimensões. E ele não era especial no sentido de ser fundamentalmente diferente de você ou de qualquer outro ser humano.
Ele era especial no sentido de ter realizado plenamente o potencial que existe adormecido dentro de cada alma humana. Ele se tornou aquilo que todos somos chamados a nos tornar: uma manifestação consciente do divino, uma ponte entre céu e terra, um ser humano plenamente realizado que transcendeu a separação entre o humano e o divino, não através da negação de sua humanidade, mas através da divinização dela. Esse é o convite que ecoa através da revelação de hoje. Não é para você adorar Padre Pio, como se ele fosse algo impossível de alcançar, mas para reconhecer nele o espelho do seu próprio potencial mais elevado. É para você perceber que o caminho que ele trilhou está aberto para todos que têm coragem de trilhá-lo. É para você compreender que a santidade não é reserva de poucos escolhidos, mas é o destino natural de toda alma que conscientemente se engaja na jornada de volta para casa. E essa jornada, como já foi dito, não precisa esperar a morte física. Ela pode e deve começar agora. Cada vez que você escolhe consciência ao invés de automatismo, cada vez que você confronta uma parte não integrada de sua sombra, cada vez que você age a partir do amor ao invés do medo, você está dando passos concretos no caminho que sua alma percorrerá após deixar o corpo. Você está facilitando a jornada futura, fazendo o trabalho agora. E sabe o que é mais belo nisso tudo? Esse trabalho não é apenas para seu próprio benefício. Quando você se transforma, quando você desperta, quando você eleva sua consciência, você automaticamente afeta toda a rede de consciência da qual faz parte. Você influencia sua família, seus amigos, seus colegas, até mesmo pessoas que você nunca conhecerá fisicamente. Porque tudo está conectado, tudo está entrelaçado, nenhuma alma é uma ilha isolada. Jung falava sobre o inconsciente coletivo como um campo compartilhado que todos nós habitamos. Quando você transforma algo em sua psique individual, você está contribuindo para a transformação da psique coletiva da humanidade. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto de impacto inicial. Seu despertar contribui para o despertar de toda a humanidade. Sua cura contribui para a cura do mundo. Padre Pio sabia disso. Por isso, ele não apenas trabalhava em sua própria salvação, mas dedicava sua vida inteira a ajudar outras almas. Os estigmas que ele carregava não eram apenas seu sofrimento pessoal, mas uma forma de tomar sobre si parte do sofrimento coletivo da humanidade. Ele estava literalmente carregando a cruz não apenas para si, mas para e com todos nós. Era um sacrifício consciente, uma escolha de amor, uma expressão da verdade mais profunda de que todos somos membros do mesmo corpo, células no organismo maior da humanidade. E quando finalmente sua alma deixou o corpo fisicamente desgastado e exausto em 23 de setembro de 1968, ele não parou de trabalhar. Ele apenas mudou de nível, mudou de plano, mas continuou sua missão de auxiliar almas em seu caminho de volta para casa. E ele continua fazendo isso até hoje, até este momento preciso em que você está absorvendo essas palavras, permitindo que elas ressoem nas profundezas de seu ser. A revelação de hoje às 3 da manhã não foi aleatória. Foi um lembrete enviado com amor através dos véus para todos aqueles que estão prontos para ouvi-lo. O caminho da alma após a morte não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido, preparado, até mesmo antecipado com esperança e alegria. Porque a morte não é o fim da jornada, é apenas a transição para a próxima fase, como uma borboleta emergindo do casulo, como uma semente rompendo a terra para se tornar uma árvore. Mas aqui está a verdade mais profunda que muitos não percebem. Essa jornada que a alma faz após a morte não precisa esperar pela morte física para começar. Jung dizia que o processo de individuação, a jornada da alma em direção à totalidade, começa aqui e agora, enquanto ainda estamos encarnados.
Cada vez que confrontamos nossa sombra, ao invés de projetá-la nos outros, cada vez que integramos um aspecto negado de nós mesmos, cada vez que escolhemos consciência ao invés de automatismo, estamos fazendo em vida o trabalho que a alma fará após a morte. Padre Pio demonstrava isso através de sua vida inteira. Os estigmas não eram apenas feridas místicas, eram símbolos vivos de um homem que havia escolhido morrer para o ego, morrer para o pequeno eu, enquanto ainda respirava. Ele havia voluntariamente atravessado a morte psicológica, a morte do falso self, a crucificação do ego para que o self maior pudesse emergir. Por isso ele podia ver através dos véus, por isso ele podia ler almas, por isso milagres aconteciam ao seu redor. Ele já estava vivendo parcialmente nos planos superiores, enquanto ainda caminhava neste mundo. E essa é a verdadeira mensagem que atravessou os véus hoje. Você não precisa esperar a morte física para começar sua jornada espiritual verdadeira. Você pode começar agora, neste momento, nesta respiração. Pode começar o trabalho de confrontar sua sombra, de integrar seus fragmentos, de despertar para memórias mais profundas, de reconhecer sua verdadeira natureza. Pode começar a viver como se já estivesse nos planos superiores, trazendo a luz do self para cada interação, cada decisão, cada momento. Mas isso requer coragem. Requer a coragem de olhar para partes de si mesmo que você tem evitado a vida inteira. Requer a coragem de sentir dores que você tem anestesiado com distrações, vícios, ocupações frenéticas. Requer a coragem de desistir das identificações que definem quem você pensa que é. Seu trabalho, seu status social, suas posses, suas conquistas. Requer a coragem de morrer para tudo isso enquanto ainda está vivo, para que possa nascer para algo infinitamente maior. Jung falava sobre a morte do ego como pré-requisito para o nascimento do self. E em praticamente todas as tradições espirituais do mundo, encontramos essa mesma verdade, expressa em diferentes linguagens. Você deve morrer antes de morrer. Deve passar pela morte psicológica, pela morte da identificação limitada, pela morte das ilusões sobre quem você é. E quando passa por essa morte voluntariamente, conscientemente, enquanto ainda encarnado, então a morte física perde seu terror, porque você já sabe que não é esse corpo, não é essa personalidade, não é essa história limitada. Padre Pio passou por essa morte mística. Por isso, quando seu corpo finalmente falhou e ele deu seu último suspiro físico em 1968, não foi uma tragédia, foi uma celebração. Foi simplesmente a conclusão natural de uma jornada que ele já havia completado internamente muito antes. Ele já sabia para onde ia, já conhecia o caminho, já havia visitado os lugares espirituais para onde sua alma iria residir. E é isso que ele está tentando nos mostrar através das revelações que continuam chegando para aqueles que estão sintonizados. Que o verdadeiro trabalho espiritual não é sobre acumular conhecimentos teóricos sobre a vida após a morte. Não é sobre memorizar mapas dos planos espirituais. Não é sobre aderir a doutrinas específicas. O verdadeiro trabalho espiritual é sobre transformação real aqui e agora. É sobre se tornar consciente de quem você realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social, traumas não curados, crenças limitantes e identificações falsas. Quando você faz esse trabalho, quando você conscientemente se engaja no processo de individuação, como Jung descrevia, ou no processo de santificação como o Padre Pio vivia, então sua vida inteira se torna uma preparação consciente para o que vem depois. Não em um sentido mórbido de fixação na morte, mas em um sentido vibrante de viver cada momento com a profundidade e a presença de quem sabe que esta vida é preciosa justamente porque é temporária,
que este corpo é sagrado justamente porque é efêmero. E então a morte, quando finalmente chega, não é uma interrupção brutal de uma vida não vivida, mas a continuação natural de uma jornada que já estava em andamento. A alma que trabalhou em si mesma durante a encarnação encontra o processo pós-morte muito mais suave, muito mais rápido. Ela não fica presa em loops de purificação porque já fez muito desse trabalho enquanto viva. Ela não fica chocada com as revelações sobre si mesma porque já havia se confrontado honestamente com sua sombra. Ela não fica confusa sobre para onde ir, porque já desenvolveu a sensibilidade interior que serve como bússola espiritual. Padre Pio ensinava que uma das maiores preparações para a boa morte é viver uma boa vida. E vida boa não significa vida perfeita, sem erros, sem sofrimentos. Significa vida consciente, vida autêntica, vida vivida em alinhamento com os valores mais profundos da alma. Significa uma vida onde você se permite sentir plenamente, amar completamente, errar honestamente e aprender constantemente. Significa uma vida onde você não está apenas existindo no piloto automático, mas realmente presente, realmente engajado, realmente vivo. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Esse caminho da alma que Padre Pio revelou não é exclusivo para católicos ou cristãos. A verdade transcende as fronteiras das religiões organizadas. Jung percebia isso claramente. Os arquétipos são universais, aparecem em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as tradições espirituais. A linguagem pode mudar, os símbolos podem variar, mas a jornada fundamental da alma é a mesma. Um budista pode falar sobre o bardo, o estado intermediário entre vidas. Um hindu pode falar sobre os diferentes lokas ou planos de existência. Um xamã pode falar sobre a jornada da alma através do mundo dos espíritos. Um cabalista pode falar sobre as esferas da árvore da vida, mas todos estão apontando para a mesma realidade fundamental. A alma continua após a morte do corpo, passa por processos de purificação e integração e eventualmente retorna à fonte de onde veio, agora enriquecida com toda a experiência vivida. O que torna a visão de Padre Pio particularmente poderosa não é sua exclusividade, mas sua universalidade expressa através de símbolos cristãos profundamente arraigados no inconsciente coletivo do Ocidente. Para aqueles criados nessa tradição, esses símbolos ressoam em níveis muito profundos da psique, mas a verdade que eles carregam é acessível para qualquer pessoa de qualquer tradição que esteja genuinamente buscando compreender o mistério da existência. E essa busca, essa inquietação espiritual que faz você assistir a um vídeo como este às horas da madrugada ou nas pausas do dia, essa fome por algo mais profundo do que a vida superficial oferece, é em si mesma um sinal. É um sinal de que sua alma está chamando você para despertar, para se lembrar, para começar conscientemente a jornada de volta para casa. Não casa no sentido de um lugar físico, mas casa no sentido de um estado de ser, de uma consciência de totalidade, de uma paz que existe por baixo de toda a turbulência da existência condicionada. Padre Pio sempre dizia: reze, espere, não se preocupe. Essa frase simples carrega uma sabedoria profunda. Reze não no sentido de recitar palavras mecanicamente, mas no sentido de cultivar comunicação consciente com as dimensões superiores de seu próprio ser. Espere não no sentido de passividade fatalista, mas no sentido de confiança ativa de que existe uma inteligência maior orquestrando sua jornada. Não se preocupe não no sentido de negar problemas reais, mas no sentido de não se identificar completamente com as turbulências temporárias da existência condicionada. Quando você vive dessa forma, quando você cultiva essa atitude de oração constante, esperança sustentada e confiança fundamental, então você está se alinhando com o fluxo natural da evolução da alma.
Você está nadando com a correnteza ao invés de contra ela. E, curiosamente, esse alinhamento não torna a sua vida mais fácil, no sentido de livre de desafios, mas torna a sua vida mais significativa, mais profunda, mais real. Os desafios continuam vindo, as dores continuam surgindo, as perdas continuam acontecendo, mas você não está mais se identificando apenas com a parte de você que sofre essas experiências. Você começa a identificar-se também com aquela parte mais profunda que testemunha tudo, que observa com compaixão, que compreende que tudo é passageiro, que tudo tem seu propósito no desenrolar maior da jornada da alma. Então, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a experimentar pequenos vislumbres daqueles estados de consciência que a alma experimentará plenamente após a morte. Momentos onde você se sente conectado com tudo, onde as fronteiras entre você e o outro se dissolvem, onde você experimenta uma paz inexplicável em meio ao caos. Momentos onde você sabe, sem necessidade de provas ou argumentos, que existe algo infinitamente maior do que sua pequena história pessoal. Jung chamava esses momentos de experiências luminosas, encontros com o Self, toques do transcendente. Padre Pio os chamava de graças, presentes do Espírito Santo, momentos onde o véu entre os mundos se torna transparente. Mas, independentemente da linguagem usada, esses momentos são importantes, porque são prévias, são amostras grátis da realidade maior que aguarda a alma após deixar o corpo. E quanto mais você cultiva consciência, quanto mais você se engaja no trabalho interior de autoconhecimento e transformação, mais frequentes esses momentos se tornam. Até que, eventualmente, eles não são mais apenas momentos isolados, mas começam a colorir toda a sua experiência de vida. Você ainda está no mundo, ainda está lidando com as demandas práticas da existência encarnada, mas você não está mais inteiramente do mundo. Parte de você já reside nos planos superiores, já está vivendo a partir daquela consciência expandida. Esse foi o estado em que Padre Pio viveu especialmente nos últimos anos de sua vida. Aqueles que o conheceram descreviam como seus olhos pareciam estar vendo coisas que os outros não podiam ver, como sua presença irradiava uma qualidade atemporal, como estar perto dele era estar perto de algo sagrado, algo que não pertencia inteiramente a este mundo denso de 3 dimensões. E ele não era especial no sentido de ser fundamentalmente diferente de você ou de qualquer outro ser humano. Ele era especial no sentido de ter realizado plenamente o potencial que existe adormecido dentro de cada alma humana. Ele se tornou aquilo que todos somos chamados a nos tornar: uma manifestação consciente do divino, uma ponte entre céu e terra, um ser humano plenamente realizado que transcendeu a separação entre o humano e o divino, não através da negação de sua humanidade, mas através da divinização dela. Esse é o convite que ecoa através da revelação de hoje. Não é para você adorar Padre Pio, como se ele fosse algo impossível de alcançar, mas para reconhecer nele o espelho do seu próprio potencial mais elevado. É para você perceber que o caminho que ele trilhou está aberto para todos que têm coragem de trilhá-lo. É para você compreender que a santidade não é reserva de poucos escolhidos, mas é o destino natural de toda a alma que conscientemente se engaja na jornada de volta para casa. E essa jornada, como já foi dito, não precisa esperar a morte física. Ela pode e deve começar agora. Cada vez que você escolhe consciência ao invés de automatismo, cada vez que você confronta uma parte não integrada de sua sombra, cada vez que você age a partir do amor ao invés do medo, você está dando passos concretos no caminho que sua alma percorrerá após deixar o corpo. Você está facilitando a jornada futura, fazendo o trabalho agora. E sabe o que é mais belo nisso tudo? Esse trabalho não é apenas para seu próprio benefício.
Quando você se transforma, quando você desperta, quando você eleva sua consciência, você automaticamente afeta toda a rede de consciência da qual faz parte. Você influencia sua família, seus amigos, seus colegas, até mesmo pessoas que você nunca conhecerá fisicamente. Porque tudo está conectado, tudo está entrelaçado, nenhuma alma é uma ilha isolada. Jung falava sobre o inconsciente coletivo como um campo compartilhado que todos nós habitamos. Quando você transforma algo em sua psique individual, você está contribuindo para a transformação da psique coletiva da humanidade. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham muito além do ponto de impacto inicial. Seu despertar contribui para o despertar de toda a humanidade. Sua cura contribui para a cura do mundo. Padre Pio sabia disso. Por isso, ele não apenas trabalhava em sua própria salvação, mas dedicava sua vida inteira a ajudar outras almas. Os estigmas que ele carregava não eram apenas seu sofrimento pessoal, mas uma forma de tomar sobre si parte do sofrimento coletivo da humanidade. Ele estava literalmente carregando a cruz não apenas para si, mas para e com todos nós. Era um sacrifício consciente, uma escolha de amor, uma expressão da verdade mais profunda de que todos somos membros do mesmo corpo, células no organismo maior da humanidade. E quando finalmente sua alma deixou o corpo fisicamente desgastado e exausto em 23 de setembro de 1968, ele não parou de trabalhar. Ele apenas mudou de nível, mudou de plano, mas continuou sua missão de auxiliar almas em seu caminho de volta para casa. E ele continua fazendo isso até hoje, até este momento preciso em que você está absorvendo essas palavras, permitindo que elas ressoem nas profundezas de seu ser. A revelação de hoje, às 3 da manhã, não foi aleatória. Foi um lembrete enviado com amor, através dos véus, para todos aqueles que estão prontos para ouvi-lo. Você não está sozinho nesta jornada. Existem guias, protetores, auxiliadores nos planos invisíveis que estão sempre presentes, sempre disponíveis, sempre prontos para ajudar quando você abre seu coração e pede sinceramente. Padre Pio é um desses auxiliadores, mas existem muitos outros. E o mais importante, você tem dentro de si já agora todo o conhecimento necessário para completar sua jornada. Está gravado no mais profundo de sua alma, esperando apenas o momento certo para emergir à consciência. Você já sabe o caminho porque você já o percorreu inúmeras vezes em vidas anteriores. Você já esteve onde está indo. O que parece uma jornada para o desconhecido é, na verdade, uma jornada de retorno ao profundamente conhecido, ao lar que você nunca realmente deixou, exceto na ilusão da separação. Então, o que Padre Pio está nos dizendo através dessa revelação que atravessou os véus hoje? Ele está dizendo: acorde agora. Não espere a morte física para começar a viver conscientemente. Não desperdice esta vida preciosa, este momento único de oportunidade, esta chance dourada de fazer o trabalho interior que facilitará imensamente sua jornada após deixar o corpo. Use cada respiração, cada interação, cada desafio como uma oportunidade para escolher consciência, escolher amor, escolher crescimento. Ele está dizendo: confronte sua sombra com coragem. Olhe para as partes de si mesmo que você tem evitado, negado, reprimido. Não porque você é masoquista e quer sofrer, mas porque a integração dessas partes negadas é o caminho para a totalidade, para a plenitude, para a paz verdadeira. E quando você integra sua sombra aqui e agora, você não terá que fazer esse trabalho sob circunstâncias muito mais intensas após deixar o corpo. Ele está dizendo: lembre-se de quem você realmente é. Por baixo de todas as identificações temporárias, todos os papéis que você desempenha, todas as máscaras que você usa, existe uma essência eterna, uma centelha divina, uma alma imortal. Você não é seu corpo, embora tenha um corpo. Você não é sua mente,
embora tenha uma mente. Você não é suas emoções, embora experimente emoções. Você é a consciência que testemunha tudo isso, o observador eterno, o self que nunca nasce e nunca morre. Ele está dizendo, viva com amor. Amor não como sentimento sentimental que vem e vai, mas amor como estado fundamental de ser, como reconhecimento da unidade subjacente que conecta todas as formas de vida. Quando você vive a partir desse amor, você naturalmente trata os outros como gostaria de ser tratado. Não porque uma regra moral externa lhe obriga, mas porque você reconhece que o outro é realmente outro aspecto de você mesmo. Machucar o outro é machucar a si mesmo. Ajudar o outro é ajudar a si mesmo. Ele está dizendo, confie no processo. Mesmo quando não compreende, mesmo quando as coisas parecem escuras, mesmo quando sente que perdeu o caminho. Existe uma inteligência maior orquestrando tudo, um plano maior que sua mente consciente não pode apreender completamente. Sua alma escolheu esta vida específica, com seus desafios específicos, porque eram exatamente as experiências necessárias para seu crescimento neste momento de sua jornada eterna. Nada é por acaso, tudo tem significado, tudo está levando você de volta para casa. E ele está dizendo, mais importante de tudo, não tema a morte. Quando você compreende o caminho que a alma percorre após deixar o corpo, quando você faz o trabalho interior de preparação consciente, a morte perde seu terror. Ela se revela como o que realmente é. Não um fim, mas um começo. Não uma tragédia, mas uma transição. Não uma perda, mas uma liberação. É o momento em que a borboleta finalmente emerge do casulo, livre para voar. É o momento em que você finalmente acorda do sonho limitado da identidade separada para a realidade expandida da consciência universal. E sabem o que é mais extraordinário? Quando você perde o medo da morte, você se torna verdadeiramente livre para viver. Porque muito do que impede as pessoas de viverem plenamente, autenticamente, corajosamente, é o medo inconsciente da morte. Esse medo as faz jogar seguro, evitar riscos, não expressar amor, não seguir seus sonhos, não dizer suas verdades. Mas quando você compreende que a morte não é o fim, quando você confia no processo, quando você sabe que sua alma é eterna, então esse medo perde seu poder sobre você. E então você pode finalmente viver, realmente viver. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas viver com plenitude, com paixão, com presença, com propósito. Pode amar sem medo de perder. Pode criar sem medo de falhar. Pode se expressar sem medo de julgamento. Pode ser você mesmo sem medo de rejeição. Porque você sabe que sua verdadeira essência não pode ser ferida, não pode ser diminuída, não pode ser destruída por nada que aconteça no plano físico temporário. Essa é a liberdade última que Padre Pio alcançou e que ele está tentando nos mostrar que também podemos alcançar, não depois da morte, mas agora, neste momento, nesta vida. A liberdade de ser quem você realmente é, sem as amarras do medo, da vergonha, da culpa, da necessidade de aprovação externa. A liberdade de viver a partir do centro profundo de seu ser, daquele lugar onde você está sempre conectado com o divino, sempre em paz, sempre completo. E à medida que mais e mais pessoas despertam para essa verdade, à medida que mais e mais almas começam conscientemente a jornada de integração e transformação, algo extraordinário acontece. O próprio planeta começa a se transformar, porque a Terra não é apenas uma rocha morta flutuando no espaço. A Terra é um organismo vivo, consciente, que evolui juntamente com a consciência coletiva dos seres que a habitam. A transformação individual se torna transformação coletiva, que se torna transformação planetária. Padre Pio via isso claramente.
Ele sabia que seu trabalho individual com almas não era separado da transformação maior que estava acontecendo para a humanidade como um todo. Cada alma que ele ajudava a despertar era uma célula no corpo maior da humanidade que estava se tornando consciente. E esse processo não parou quando ele deixou o corpo físico. Continua acelerando, intensificando, expandindo. E você, assistindo ou lendo isto agora, você é parte desse processo. Você não chegou a esta mensagem por acidente. Sua alma a atraiu porque em algum nível profundo você está pronto para ouvir, pronto para despertar, pronto para começar conscientemente a jornada que você veio aqui para fazer. Não importa o quão perdido você tenha se sentido, não importa quantos erros você acha que cometeu, não importa quão longe você sente que se afastou do caminho. Você está exatamente onde precisa estar neste momento. E este momento, este agora eterno, que é o único momento que realmente existe, este momento contém todas as possibilidades. Contém a possibilidade de transformação radical. Contém a possibilidade de despertar súbito. Contém a possibilidade de mudança profunda. Tudo o que é necessário é sua disposição de olhar honestamente para si mesmo, de abrir seu coração para a verdade, de permitir que o amor divino, que sempre esteve presente, mas talvez ignorado, finalmente penetre todas as camadas de defesa e resistência. Padre Pio sempre dizia que ele não fazia os milagres, que era Deus trabalhando através dele. E essa é uma verdade profunda que se aplica a todos nós. Quando você se alinha com o divino dentro de você, quando você permite que o self maior, aquele aspecto de você que é uno com toda a criação, se expresse através de sua vida, então milagres se tornam naturais. Não milagres no sentido de violações das leis naturais, mas milagres no sentido de sincronicidades, de portas que se abrem no momento certo, de encontros significativos, de transformações que pareciam impossíveis. Sua vida inteira pode se tornar um milagre vivo quando você vive a partir desse lugar de alinhamento. E esse alinhamento não requer que você seja perfeito, que nunca cometa erros, que sempre saiba o que fazer. Requer apenas sinceridade, honestidade, disposição para continuar aprendendo, crescendo, evoluindo. Requer que você trate a vida como escola da alma, onde cada experiência é uma lição, cada pessoa é um professor, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. E quando você vive dessa forma, quando você abraça plenamente sua jornada com todos seus altos e baixos, suas luzes e sombras, suas alegrias e dores, então algo magnífico acontece. Você começa a encarnar a sabedoria que sua alma veio aqui para aprender. Você começa a viver os insights que outras pessoas precisam passar pela morte física para compreender. Você começa a experimentar a liberdade que é o destino final de toda a alma, mas que você está experimentando antecipadamente, aqui e agora. E isso não é egoísmo, não é se isolar do mundo, não é escapismo espiritual. É exatamente o oposto. Quando você se transforma verdadeiramente, você naturalmente se torna um agente de transformação para outros. Sua mera presença começa a afetar as pessoas ao seu redor. Como Padre Pio, você se torna uma ponte, um facilitador, um catalisador para o despertar de outros. Não porque você está pregando ou tentando convencer ninguém de nada, mas simplesmente porque quando você está vivendo a partir de um lugar de autenticidade profunda, de alinhamento com seu self mais elevado, você irradia uma qualidade de ser que os outros podem sentir, mesmo que não possam explicar. Você se torna um lembrete vivo da possibilidade de transformação, uma prova encarnada de que existe algo mais além da vida superficial que a maioria das pessoas se contentou em viver. E essa é talvez a mensagem mais profunda que Padre Pio está enviando através da revelação de hoje.
Não guarde sua luz, não esconda seus dons, não diminua sua verdade para fazer os outros se sentirem confortáveis em sua inconsciência. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que estejam genuinamente despertas, genuinamente vivas, genuinamente conectadas com o divino. Seja uma dessas pessoas, não de forma arrogante ou superior, mas de forma humilde, compassiva, amorosa, reconhecendo que você é simultaneamente absolutamente único e fundamentalmente o mesmo que todos os outros, honrando seu próprio caminho enquanto respeita o caminho de cada outro, vivendo sua verdade enquanto permite que outros vivam a deles, sendo a luz que você é sem insistir que outros sejam exatamente como você. Essa é a verdadeira espiritualidade madura. Não é sobre seguir regras externas rigidamente. Não é sobre pertencer ao grupo certo ou ter as crenças certas. É sobre a transformação real de sua consciência, sobre o despertar genuíno de sua alma, sobre a expressão autêntica de seu self mais profundo. E isso é tanto totalmente único para cada pessoa, quanto universalmente o mesmo processo fundamental. Jung via isso claramente. Cada pessoa deve trilhar seu próprio caminho de individuação. Não existe uma fórmula que funciona para todos. Mas, ao mesmo tempo, todos estão trilhando variações do mesmo caminho arquetípico fundamental. O herói que sai em busca, enfrenta dragões, desce ao submundo, encontra o tesouro e retorna transformado para compartilhar os dons com sua comunidade. Você está vivendo esse mito agora. Cada pessoa está, e o dragão que você precisa enfrentar não é literal. É sua própria sombra, seus próprios medos, seus próprios apegos, suas próprias ilusões sobre quem você é. A jornada ao submundo é a descida aos aspectos inconscientes de sua psique que você tem evitado. O tesouro que você encontra lá não é ouro material, mas a integração desses aspectos sombrios que, uma vez integrados, se revelam como fontes imensas de energia, criatividade e poder pessoal. E então, transformado por essa jornada, você retorna não para se isolar em alguma torre de marfim espiritual, mas para viver no mundo de forma mais plena, mais engajada, mais útil, para ser uma força de cura, de amor, de transformação no tecido da vida cotidiana, para fazer diferença real nas vidas reais das pessoas reais com quem você interage. Esse foi o exemplo de Padre Pio. Ele poderia ter se isolado em contemplação mística perpétua, mas ele escolheu servir, ouvir confissões durante horas a fio até seu corpo estar exausto, oferecer orientação para milhares de pessoas que buscavam sua ajuda, celebrar missa mesmo quando as dores dos estigmas eram quase insuportáveis. Ele viveu o amor em ação, não apenas como sentimento interior bonito. E quando finalmente chegou a hora dele, quando às 2:30 da madrugada de 23 de setembro de 1968, sua alma começou o processo de separação do corpo já esgotado. Ele não resistiu, não teve medo, não se agarrou desesperadamente à vida física. Ele simplesmente deixou ir, confiando completamente no processo que ele havia ensinado tantos outros a confiar. Suas últimas palavras foram rezar o rosário e chamar por Maria e por Jesus. E então, pacificamente, conscientemente, ele transitou. E o que aconteceu com sua alma naquele momento? Exatamente o que ele havia visto acontecer com tantas outras almas durante suas visões místicas ao longo da vida. Houve aquela sensação inicial de expansão, de liberação, de alívio imenso ao deixar para trás a dor física constante que havia sido sua companheira por 50 anos, desde o surgimento dos estigmas. Mas não houve confusão, não houve desorientação, porque ele já sabia onde estava, já reconhecia os planos espirituais que agora se tornavam sua nova realidade. Não houve necessidade de um período longo de purificação, porque ele já havia feito quase todo esse trabalho durante a vida. Sua sombra já estava amplamente integrada.
Seus apegos ao mundo já estavam soltos. Suas identificações limitadas já estavam transcendidas. Então sua alma pôde ascender rapidamente para os planos superiores, para os lugares de luz intensa, onde as almas mais desenvolvidas residem e de onde continuam seu trabalho de auxílio às almas ainda em jornada. E é de lá que ele continua trabalhando agora, hoje, neste momento. É de lá que ele enviou a mensagem que atravessou os véus às 3 da manhã de hoje. Não uma mensagem em palavras necessariamente, mas uma transmissão de energia, de consciência, de amor que pode ser captada por aqueles que estão sintonizados. Uma onda de lembrete pulsando através da malha invisível que conecta todas as almas. Acordem, lembrem-se, retornem para casa conscientemente. E essa mensagem não é nova. Ela ecoa através de todas as eras, de todos os mestres espirituais, de todos os santos e sábios que já caminharam neste planeta. Cristo disse a mesma coisa quando ensinou que o reino dos céus está dentro de você. Buda disse a mesma coisa quando ensinou sobre o despertar e a natureza búdica inerente a todos os seres. Os sábios hindus disseram a mesma coisa quando ensinaram que Atman e Brahman são um. Jung disse a mesma coisa quando falou sobre a realização do Self. A linguagem muda, os símbolos variam, os contextos culturais diferem, mas a verdade essencial permanece. Você é muito mais do que você pensa que é. Sua alma é eterna, e o propósito de sua jornada através das encarnações é despertar para essa verdade e vivê-la plenamente. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora essa compreensão, não apenas intelectualmente, mas em cada célula de seu ser, então a morte perde totalmente seu terror. Ela se torna simplesmente o próximo passo, a próxima aventura, a continuação da jornada em um novo modo de existência. Como tirar um casaco velho quando você já não precisa mais dele. Como sair de uma sala e entrar em outra. Como acordar de um sonho, natural, inevitável, até mesmo bem-vindo quando chega na hora certa. E enquanto isso, enquanto você ainda está neste corpo, nesta vida, você pode viver com a plenitude de alguém que sabe que não está apenas matando tempo até a morte chegar. Você está conscientemente se preparando para a próxima fase, fazendo o trabalho interior que facilitará a transição, acumulando não riquezas materiais que não pode levar consigo, mas riquezas espirituais que são eternas. Sabedoria, amor, compaixão, compreensão, consciência. Essas são as únicas coisas que você leva com você quando parte. Não seu dinheiro, não suas posses, não seu status social, não seus títulos ou conquistas externas. Mas quem você se tornou internamente, o nível de consciência que você desenvolveu, o amor que você cultivou, a sabedoria que você integrou. Isso vai com você porque isso é você, é o que você realmente é por baixo de todas as identificações temporárias. Então invista nisso, dedique-se a isso. Torne isso a prioridade real de sua vida, não como fuga das responsabilidades mundanas, mas como o contexto maior dentro do qual todas as suas atividades mundanas ganham significado e propósito. Trabalhe, ame, crie, participe plenamente da vida, mas sempre com a consciência de que você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana temporária, não um ser humano tendo experiências espirituais ocasionais. Essa inversão de perspectiva muda tudo. De repente, cada interação se torna sagrada, cada momento se torna precioso, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, cada pessoa se torna um professor, a vida inteira se torna um templo onde o sagrado e o profano não estão mais separados, mas são reconhecidos como aspectos diferentes da mesma realidade una. E você caminha por este templo com reverência, com gratidão, com consciência. Não como um santo perfeito que nunca erra, mas como um ser humano genuíno que está conscientemente comprometido com o caminho do crescimento, do despertar,
da transformação. Caindo às vezes, levantando-se de novo, aprendendo com cada queda, tornando-se mais compassivo consigo mesmo e com os outros a cada passo do caminho. Porque o caminho espiritual não é sobre perfeição, é sobre autenticidade, é sobre honestidade radical consigo mesmo, é sobre coragem de olhar sua sombra nos olhos e amá-la de volta à integração. É sobre vulnerabilidade de admitir que você não tem todas as respostas, mas está sinceramente buscando. É sobre humildade de reconhecer que você é simultaneamente infinitamente precioso e fundamentalmente insignificante no esquema cósmico das coisas. Esse paradoxo, manter essas tensões opostas simultaneamente, é o que Jung chamava de função transcendente. É o que os místicos chamam de coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. É a capacidade da consciência madura de abraçar contradições aparentes e reconhecer que, em um nível mais profundo, elas não são contradições, mas complementaridades, dois lados da mesma moeda, aspectos diferentes da mesma verdade maior. Você é tudo e você é nada. Você é especial e você é igual a todos. Você precisa trabalhar intensamente em seu desenvolvimento. E ao mesmo tempo já está completo exatamente como está. Você precisa levar a vida muito a sério e ao mesmo tempo reconhecer que é todo um jogo cósmico. Essas não são contradições. São verdades paradoxais que só podem ser mantidas juntas por uma consciência que transcendeu o pensamento dualista linear. E quando você desenvolve essa capacidade, quando você aprende a dançar na tensão entre opostos, ao invés de colapsar para um lado ou outro, então você está realmente maduro espiritualmente. Então você pode ser um guerreiro feroz quando necessário e um pacifista gentil quando apropriado. Pode ser totalmente desapegado dos resultados enquanto trabalha apaixonadamente em direção a objetivos. Pode abraçar a solidão enquanto permanece profundamente conectado com toda a vida. Padre Pio vivia nesses paradoxos. Ele era intensamente austero em suas práticas pessoais e calorosamente acolhedor com as pessoas. Era dolorosamente marcado pelo sofrimento e radiante de alegria. Era humilde sobre si mesmo e autoritário sobre a verdade que conhecia. Era completamente obediente à igreja e ocasionalmente crítico de certos aspectos dela. Era profundamente italiano e universalmente humano. Essa é a marca da maturidade espiritual genuína. A capacidade de abraçar a complexidade, de honrar as nuances, de não precisar reduzir tudo a branco ou preto. A vida é muitas cores, muitas texturas, muitas camadas. E quando você respeita isso, quando você permite que a vida seja tão rica e multifacetada quanto ela é, então você pode finalmente relaxar na jornada, ao invés de constantemente lutar para fazer tudo se encaixar em categorias rígidas. E esse relaxamento, essa rendição ao fluxo natural da vida, não é passividade ou resignação. É atividade no mais alto nível, mas é atividade que flui do ser, ao invés de ser forçada pelo ego. É o Wu Wei do taoísmo, ação sem esforço. É a Bhakti do hinduísmo, devoção em ação. É a caridade cristã que Padre Pio encarnava, amor manifestado em serviço concreto. Quando você está alinhado com seu self profundo, quando você está fluindo com o Tao, quando você está rendido ao divino dentro de você, então a ação certa surge naturalmente, sem esforço, sem deliberação excessiva. Você simplesmente sabe o que fazer, não porque calculou logicamente todas as opções, mas porque está sintonizado com a inteligência maior que sempre sabe, sempre vê, sempre guia. E esse estado não é reservado apenas para santos e sábios. É acessível para qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o trabalho interior, de clarear os canais, de dissolver os bloqueios, de liberar os apegos que impedem o fluxo natural da sabedoria inata.
É seu estado natural, na verdade. É o que você experimenta em momentos de flow, quando está totalmente presente, totalmente engajado, totalmente vivo. A prática espiritual é simplesmente sobre estender esses momentos, fazê-los mais frequentes, eventualmente fazê-los seu modo padrão de operar. E então, a vida se torna sem esforço mesmo no meio do esforço, pacífica mesmo no meio da atividade, clara mesmo no meio da complexidade, porque você não está mais tentando controlar tudo a partir do pequeno ego assustado. Você está permitindo que a vida se viva através de você, que o divino se expresse através de sua forma única, que o self orquestre sua jornada com uma sabedoria que ultrapassa infinitamente a compreensão da mente consciente. Isso não significa que você abdica da responsabilidade pessoal ou se torna passivo. Significa que você age a partir de um lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é e com o que a vida está pedindo de você neste momento. E curiosamente, quando você faz isso, quando você realmente vive a partir desse lugar de alinhamento profundo, as coisas tendem a fluir mais facilmente. Não porque não há mais desafios, mas porque você não está mais adicionando resistência desnecessária aos desafios inevitáveis da existência. Você está remando com a corrente ao invés de contra ela. E isso faz toda a diferença entre uma vida de luta exaustiva e uma vida de fluxo gracioso, mesmo quando é desafiador. Padre Pio exemplificava isso. Sua vida não foi fácil. Ele sofreu intensamente física, emocional e espiritualmente. Mas há relatos de que ele frequentemente tinha um sorriso nos lábios, frequentemente expressava gratidão, frequentemente irradiava uma paz que não fazia sentido, dadas suas circunstâncias externas, porque ele estava ancorado em algo que transcendia as circunstâncias. Ele estava vivendo a partir daquela consciência que sabe que tudo é temporário, tudo tem propósito, tudo está levando a alma em direção à maior luz. E essa consciência está disponível para você agora. Não é necessário sofrer 50 anos com estigmas para acessá-la. Não é necessário se tornar um santo canonizado. É simplesmente necessário voltar sua atenção para dentro, para baixo, para as profundezas de seu próprio ser, e lá reconhecer a presença que sempre esteve lá, silenciosa, paciente, amorosa, esperando você se lembrar. Essa presença é seu self verdadeiro. É aquele aspecto de você que nunca nasceu e nunca morrerá, que testemunhou cada momento de cada uma de suas vidas, que carrega toda a sabedoria que você já acumulou através de incontáveis encarnações. É simultaneamente você no nível mais profundo e transcendente de você, porque é a ponte entre a individualidade e a universalidade, entre o finito e o infinito, entre o humano e o divino. E quando você descansa nessa presença, mesmo por momentos, você experimenta uma paz que realmente ultrapassa toda compreensão. Não é a paz da ausência de problemas, mas a paz profunda que existe por baixo de todos os problemas. A quietude que permanece, não importa quão tempestuosa seja a superfície da vida. É desse lugar que Padre Pio viveu, especialmente em seus últimos anos. E é desse lugar que ele continua operando agora nos planos espirituais. E é desse lugar que ele está te chamando. Não através de palavras necessariamente, mas através de uma frequência de consciência que você pode sentir se prestar atenção. É um convite gentil, mas persistente. Venha para casa, não para a casa física. Para casa no sentido de retornar ao centro de seu próprio ser, ao coração de sua própria alma, ao santuário interior onde o divino sempre esteve residindo, esperando pacientemente você parar de buscar lá fora e finalmente olhar para dentro. E quando você aceita esse convite, quando você realmente se compromete com a jornada interior, sua vida inteira se transforma. Não necessariamente nas circunstâncias externas, embora frequentemente isso também aconteça.
mas definitivamente na qualidade de sua experiência, no significado que você encontra mesmo em momentos simples, na sensação de estar vivendo sua vida verdadeira, ao invés de apenas interpretando um papel que outros esperavam que você desempenhasse. Você se torna autor de sua própria história, ao invés de personagem no script de outra pessoa. Você se torna criador de sua realidade, ao invés de vítima das circunstâncias. Você se torna mestre de sua psique, ao invés de escravo de padrões inconscientes. E tudo isso não através de esforço heróico do ego, mas através da rendição profunda ao self que sempre soube o caminho. Essa rendição é o que todas as tradições espirituais ensinam em suas essências, embora usem linguagens diferentes. Render-se a Deus, render-se ao Tal, render-se ao Dharma, render-se à vontade superior, render-se ao Self. Não é fraqueza, é a força suprema. É o reconhecimento de que existe uma inteligência maior operando através de tudo, e que quando você para de resistir a ela e começa a cooperar com ela, a vida se torna exponencialmente mais fluida e significativa. E essa rendição não acontece de uma vez por todas. É um processo contínuo, uma escolha momento a momento de soltar o controle, confiar no processo, alinhar-se com o que é. Especialmente nos momentos difíceis, quando tudo em você quer apertar, resistir, lutar. Esses são os momentos mais importantes para praticar rendição. Não rendição no sentido de desistir, mas rendição no sentido de parar de adicionar resistência desnecessária ao que já é desafiador. Padre Pio fez isso constantemente. Cada vez que as dores dos estigmas eram quase insuportáveis, cada vez que estava exausto de ouvir confissões, mas mais pessoas esperavam, cada vez que foi mal entendido ou falsamente acusado, ele praticava rendição. Não rendição passiva, mas rendição ativa. Ele entregava o sofrimento a Deus, confiava que tinha propósito e continuava servindo. E através dessa rendição repetida, ele se tornou cada vez mais transparente ao divino, cada vez mais um canal puro, através do qual o amor e a cura podiam fluir. E você pode fazer o mesmo. Pode começar hoje, neste momento, com o desafio que está diante de você agora. Ao invés de resistir, resmungar, reclamar, perguntando por que isso está acontecendo com você, você pode pausar, respirar e perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Como posso responder a partir de meu self mais elevado, ao invés de meus padrões reativos habituais? O que o amor faria aqui? Essas simples perguntas têm o poder de transformar completamente sua experiência, porque elas o tiram da posição de vítima impotente e o colocam na posição de aprendiz consciente, de co-criador de sua realidade, de alma em jornada, usando cada experiência como combustível para seu crescimento. E o mais bonito é que quando você começa a viver dessa forma, quando você realmente abraça a vida como escola da alma, então você naturalmente se torna um farol para outros. Sem pregar, sem tentar converter ninguém. Simplesmente porque a qualidade de sua presença muda. As pessoas sentem ao seu redor, mesmo que não possam articular o que estão sentindo. Você se torna um lembrete vivo de que existe outra forma de ser, outra forma de viver, outra relação possível com a existência. E alguns serão atraídos a isso e perguntarão. E quando perguntarem, você pode compartilhar não teorias ou crenças que leu em livros, mas sua experiência viva, sua jornada real, sua transformação autêntica. Isso terá muito mais impacto do que qualquer sermão, porque é real, é genuíno, é você. Essa é a forma como Padre Pio ensinou principalmente. Não através de longos discursos teológicos, mas através de sua presença, de seu exemplo, de sua vida vivida em total alinhamento com sua verdade mais profunda.
As pessoas mudavam simplesmente estando perto dele, simplesmente recebendo sua bênção, simplesmente olhando em seus olhos e vendo ali uma profundidade que despertava nelas a lembrança de sua própria profundidade esquecida. E ele continua fazendo isso hoje, através de sua presença nos planos espirituais, através das graças que são reportadas por incontáveis pessoas que oram a ele, através de revelações como a que atravessou os véus hoje às 3 da manhã. Ele permanece ativo, envolvido, comprometido com sua missão de auxiliar almas em seu caminho de volta para casa. E você pode conectar-se com ele diretamente. Não é necessário nenhum intermediário humano. É simplesmente uma questão de abrir seu coração, chamar sinceramente, e então quietar sua mente o suficiente para perceber a resposta. A resposta pode não vir em palavras, pode ser um sentimento de paz súbita, pode ser uma intuição sobre o próximo passo, pode ser uma sincronicidade significativa nos dias seguintes, pode ser um sonho revelador. As formas são infinitas, mas a conexão é real, porque nos planos espirituais, onde Padre Pio agora reside plenamente, não existem as limitações de tempo e espaço que existem no plano físico. Ele pode estar simultaneamente auxiliando milhões de almas ao redor do globo. Ele pode responder instantaneamente a qualquer chamado sincero. Essa é a natureza da consciência expandida nos planos superiores. E essa mesma capacidade eventualmente será sua quando chegar sua hora de transitar. Você também poderá auxiliar aqueles que ainda estão em jornada. Você também poderá ser um guia espiritual para almas encarnadas que estão buscando. Você também poderá contribuir para a elevação da consciência coletiva, mesmo sem estar em um corpo físico. Essa é a continuação natural da jornada da alma. Mas primeiro, agora, enquanto você ainda está aqui, em um corpo, nesta vida preciosa e única, seu trabalho é despertar o máximo que você pode, crescer o máximo que você consegue, amar o mais profundamente possível, servir o mais autenticamente que você é capaz. Porque cada grau de consciência que você desenvolve aqui e agora é um presente que você leva com você e que se multiplica exponencialmente quando você transita para os planos onde pensamento e manifestação estão muito mais intimamente conectados. Então, não desperdice esta vida. Não passe seus dias apenas dormindo, apenas existindo no piloto automático, apenas fazendo o mínimo. Viva plenamente. Ame completamente. Cresça intencionalmente. Sirva generosamente. Faça disso seu compromisso sagrado, sua oração vivida, sua oferenda ao divino que está constantemente se oferecendo a você através de cada respiração, cada batida do coração, cada momento de consciência. E quando você viver dessa forma, quando você realmente abraçar sua vida como a oportunidade sagrada que ela é, então, quando chegar sua hora de partir, você partirá sem arrependimentos. Você partirá sabendo que viveu verdadeiramente, que amou profundamente, que cresceu significativamente. E você entrará na próxima fase de sua jornada com confiança, com curiosidade, com gratidão pelo que foi e excitação pelo que está por vir. E o caminho que sua alma percorrerá, aquele caminho que Padre Pio revelou hoje às 3 da manhã, não será assustador ou desconhecido. Será familiar, porque você já terá trilhado muito dele internamente durante sua vida. Será acolhedor, porque você reconhecerá os guias que vêm te receber como velhos amigos. Será luminoso, porque você já terá desenvolvido olhos para ver a luz. Essa é a promessa. Essa é a revelação. Essa é a verdade que ecoa através de todas as eras, de todos os místicos, de todos aqueles que olharam além do véu e retornaram para contar o que viram. Você é eterno, sua alma é indestrutível. A morte não é o fim, mas apenas uma transição. E o amor,
É a única coisa que realmente importa. E a única coisa que persiste através de todas as mudanças, todas as transformações, todos os ciclos de nascimento e morte e renascimento. Então, escolha amor agora. Escolha consciência agora. Escolha crescimento agora. Escolha vida plena agora. Não espere algum momento futuro perfeito que nunca chegará. Este momento, este agora imperfeito e confuso e maravilhoso, é tudo o que você tem. É tudo o que você sempre tem. E é mais do que suficiente. Dentro deste momento existe toda a eternidade. Dentro desta respiração existe todo o mistério. Dentro deste simples ato de estar consciente, existe a porta para todo despertar. Você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa se tornar alguém diferente, não precisa alcançar algum estado especial. Você precisa simplesmente reconhecer o que já é, o que sempre foi, o que sempre será. Você é consciência expressando-se temporariamente nesta forma particular. Você é o divino, explorando a si mesmo através desta perspectiva única. Você é a eternidade experimentando este momento efêmero. E quando você reconhece isso, quando você realmente incorpora essa verdade, então tudo muda sem nada ter mudado. A vida continua sendo a vida com todos seus desafios e belezas, mas você não está mais perdido nela. Você está dançando com ela. E essa dança, essa participação consciente no grande mistério da existência, é o que você veio aqui para fazer. É para isso que sua alma desceu ao plano físico. Não para sofrer desnecessariamente, não para se perder completamente na ilusão, mas para experimentar, para aprender, para crescer, para eventualmente se lembrar de quem você realmente é e então viver a partir desse lugar de lembrança. Padre Pio fez isso. Milhares de outros mestres, santos e sábios fizeram isso. E você pode fazer isso também. Você está fazendo isso agora, mesmo que não reconheça plenamente ainda. Cada momento de consciência é um passo. Cada escolha de amor é um passo. Cada rendição é um passo. E esses passos se acumulam, se somam, eventualmente levam você do esquecimento para a lembrança, da inconsciência para o despertar, da separação para a união. E nessa união não há perda de individualidade. Não é dissolução no nada. É reconhecimento de que sua individualidade única é uma expressão necessária e amada da totalidade. Uma nota específica na sinfonia cósmica que não seria completa sem você. Você é simultaneamente uma gota no oceano e o oceano inteiro em uma gota. Ambos são verdadeiros. Ambos devem ser honrados. E quando você vive a partir dessa compreensão paradoxal, então você pode finalmente relaxar. Relaxar na jornada. Relaxar no mistério. Relaxar no não saber. Relaxar na confiança de que existe um plano maior, uma inteligência maior, um amor maior que está constantemente guiando, sustentando, apoiando sua jornada, mesmo quando você não pode ver isso com seus olhos físicos ou compreender isso com sua mente lógica. Esse relaxamento é a verdadeira paz, a paz que Padre Pio irradiava, a paz que todos os verdadeiros mestres espirituais compartilham, a paz que é seu direito de nascença, sua natureza real, seu lar verdadeiro. E você pode descansar nela agora, neste momento, por apenas uma respiração consciente, e então outra, e então outra. E à medida que você pratica isso, à medida que você retorna repetidamente para este lugar de paz subjacente, ele se torna cada vez mais acessível, cada vez mais familiar, cada vez mais seu estado padrão. Até que um dia você percebe que não é mais algo que você tem que alcançar ou lutar para conseguir. É simplesmente o que você é quando para de tentar ser qualquer outra coisa. E então, quando sua hora de partir finalmente chegar, quando sua alma iniciar aquela última grande jornada para fora do corpo físico, você reconhecerá tudo. Reconhecerá os guias que vêm te receber.
Reconhecerá as dimensões que começa a atravessar. Reconhecerá a luz que se torna cada vez mais brilhante à medida que você ascende. Porque tudo isso já estava dentro de você o tempo todo, apenas esperando ser redescoberto, apenas esperando ser experimentado plenamente sem as limitações da consciência encarnada. E Padre Pio estará lá. Não necessariamente de forma pessoal e individual, mas sua presença fará parte do campo maior de amor e luz que recebe todas as almas que completam sua jornada terrestre. Ele será parte do coro de boas-vindas, parte da orquestra celestial, parte do abraço universal que envolve cada alma que retorna para casa. E você será envolvido nesse amor, será acolhido nessa luz, será reconhecido como o filho ou filha pródigo, que finalmente retorna após longa jornada através dos mundos densos. E haverá celebração, não celebração do fim, mas celebração da realização, da completude de mais um ciclo, do retorno enriquecido pela experiência com todo o aprendizado integrado. E então, após o descanso necessário, após a revisão completa e a integração de todas as lições da vida recém-completada, sua alma decidirá o próximo passo. Talvez descanso mais prolongado nos planos superiores. Talvez serviço auxiliando outras almas. Talvez preparação para nova encarnação, para continuar o aprendizado em novos contextos. As possibilidades são infinitas e a escolha será verdadeiramente sua, feita em total clareza e consciência. Mas tudo isso está no futuro. Agora, neste momento presente, que é o único momento que existe realmente, você está aqui, neste corpo, nesta vida, com esta oportunidade única. E a questão que Padre Pio está fazendo através da revelação de hoje é simplesmente: o que você vai fazer com isso? Vai continuar dormindo, sonhando que você é apenas esse pequeno eu limitado, perdido em preocupações mundanas e medos infundados? Ou vai começar a despertar, a se lembrar, a viver como a alma imortal que você realmente é? Vai continuar adiando sua vida real, esperando algum momento futuro melhor? Ou vai abraçar este momento como a perfeita oportunidade que ele é? Escolha agora. Escolha consciência. Escolha amor. Escolha vida, porque esse é o caminho. Esse é o segredo. Essa é a revelação que atravessou os véus hoje às 3 da manhã, a hora do divino, a hora onde os mundos se tocam, onde o impossível se torna possível, onde almas despertas como Padre Pio podem sussurrar verdades eternas para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E você ouviu. Você chegou até aqui nesta mensagem não por acaso, mas porque alguma parte de você estava pronta, estava chamando, estava buscando. Honre isso. Respeite esse impulso interior que te trouxe aqui e deixe que ele te conduza adiante, mais profundamente, mais verdadeiramente em direção à realização de quem você realmente é e porque você está realmente aqui. A jornada está apenas começando. O despertar está apenas despontando. A transformação está apenas se iniciando. E é a coisa mais emocionante, mais significativa, mais importante que você jamais fará. Comparada a ela, todos os sucessos mundanos empalidecem. Comparada a ela, todas as outras conquistas são como brinquedos de criança. Porque esta é a grande obra, o opus magnum dos alquimistas, a jornada do herói, o caminho da alma de volta para casa. E você não está sozinho nessa jornada. Nunca esteve, nunca estará. Guias invisíveis caminham ao seu lado. Ancestrais espirituais torcem por você. Mestres como Padre Pio estendem suas mãos através dos véus para apoiá-lo. O divino dentro de você nunca parou de chamar, nunca deixará de amar, nunca desistirá de você, não importa quantas vezes você tropece ou se perca temporariamente. Então levante-se, limpe a poeira, olhe para frente e dê o próximo passo. E então o próximo, e então o próximo.
Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez, um momento de cada vez, você caminha o caminho. E cada passo, não importa quão pequeno, é sagrado. Cada passo te leva mais perto de casa. Cada passo te transforma. E quando finalmente você chegar, quando finalmente completar esta fase particular de sua jornada infinita, você olhará para trás e verá que cada passo foi necessário. Cada desafio tinha propósito. Cada dor esculpiu mais profundidade em sua alma. Cada alegria foi um vislumbre da totalidade para a qual você sempre esteve caminhando. E então você entenderá completamente o que Padre Pio quis dizer quando suas últimas palavras foram de oração e entrega. Porque ao final, tudo se resume a isso. Confiar no processo, entregar-se ao amor. Reconhecer que você sempre esteve seguro, sempre esteve guiado, sempre esteve exatamente onde precisava estar. E com esse reconhecimento vem paz. Paz profunda, inquebrantável, eterna. Essa paz é sua natureza. Esse amor é sua essência. Essa luz é sua verdadeira identidade. E tudo mais, toda a confusão, todo o sofrimento, toda a busca, foi apenas o caminho de volta para reconhecer o que sempre esteve aqui, o que nunca foi perdido, o que nunca poderia ser destruído. Bem-vindo de volta para casa. Bem-vindo de volta para você mesmo. Bem-vindo de volta para o amor que você sempre foi e sempre será. Este é o caminho que Padre Pio mostrou. Este é o caminho que sua alma percorrerá. Este é o caminho que você está percorrendo agora. E é o caminho mais bonito, mais significativo, mais verdadeiro que existe. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se despertou memórias adormecidas, se acendeu uma chama de lembrança, honre isso. Compartilhe esta luz. Não a mantenha apenas para você. Porque a luz é feita para ser compartilhada, o amor é feito para ser espalhado, a verdade é feita para ser vivida e transmitida. Deixe um like se esta mensagem ressoou em sua alma. Comente abaixo sua própria experiência, suas próprias reflexões sobre a jornada da alma. Compartilhe este vídeo com aqueles que estão prontos para ouvir, aqueles que estão buscando, aqueles que precisam ser lembrados de que não estão sozinhos, de que existe um caminho, de que o amor nunca falha. E se inscreva neste canal porque esta é apenas uma mensagem de muitas que estão por vir. Mais revelações, mais ensinamentos, mais lembretes da verdade eterna que você é. Juntos estamos despertando. Juntos estamos nos lembrando. Juntos estamos caminhando de volta para casa. E cada alma que desperta facilita o despertar de incontáveis outras. Você é parte dessa onda de transformação planetária. Você é importante. Você é necessário. Você é amado além de qualquer medida. Até a próxima mensagem. Caminhe em paz. Viva em amor. Lembre-se de quem você é. E saiba que Padre Pio e todos os guias nos planos superiores estão sempre com você. Sempre apoiando você, sempre amando você de volta para a lembrança completa de sua natureza divina. A jornada continua, o despertar se aprofunda, o amor prevalece, sempre.